Fala aí, galera, eu sou o Rafael. Salve, mocidade, eu sou a Samara, Somos trabalhadores do Centro Espírita Alvorecer de Barra do Piraí. evangelizadores da mocidade. E hoje nós vamos falar sobre... A lei de adoração. Mas antes disso, roda a vinheta! Vamos iniciar então? Rafael vai fazer a prece pra gente. Vamos juntar os nossos corações e pensar em Deus, que é nosso Pai, agradecendo. Muito obrigado, Senhor, por tudo que nos tem dado, por nos consentir a vida, por permitir que estejamos aqui nesse momento para aprender um pouco mais, Senhor. E que essa vida que o Senhor nos concede seja uma oportunidade de aprendermos, de colocarmos em prática as lições, de nos melhorarmos cada vez mais. Que possamos contar com a presença dos nossos amigos espirituais, a nos envolver, a nos dar ânimo e entendimento para essas lições que vamos ouvir. E com a tua permissão, a permissão de Jesus, nosso Mestre, a permissão da espiritualidade amiga que dirige esse trabalho, nós iniciamos mais uma vez o encontro da mocidade. Muito obrigado. E aí, mocidade? Adoração. Lei da adoração, uma lei da natureza, Uma lei natural, uma lei moral. uma lei divina. Ai, eu adoro as leis de adoração. Essa foi péssima. Mas vamos lá. O que seria essa lei de adoração? Será que Deus quer que a gente fique ali adorando o Senhor? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ele precisa disso para alguma coisa? Seria um bocado inútil isso, né? Será que Deus seria Deus se precisasse disso? Deus não precisa mesmo. De adulação, É. bajulação. Então a gente pode entender por adoração a elevação dos nossos pensamentos a Deus. Isso aproxima Deus, na verdade aproxima a gente de Deus. E isso está lá na questão 649 do Livro dos Espíritos, né? Sim, sim. O que a gente fala aqui não são nossas ideias, né? Não é o que a gente acha. São coisas que estão sempre lá no Pentateuco, que são aqueles 5 livros da doutrina espírita. E a gente vai se basear hoje, sobretudo, no Livro dos Espíritos, tá? Muito bem colocado. Bom, e a gente pensou no seguinte, a gente vai colocar algumas imagens aleatórias e a gente vai ver o que será que aquilo ali tem a ver com a lei de adoração. Sim, sim. Vamos tentar? Vamos lá. Vamos lá, vamos colocar uma primeira imagem. Olha, legal, né? homens primitivos, a época das cavernas. Ó, tem até pintura lá na caverna, não. Você reparar ali no cantinho, tem as pinturas rupestres. Rupestres, veja bem, né? É uma sociedade primitiva e eles estão adorando uma divindade. Gente, desde a pré-história já se tem registros de adorações às divindades. Sim. Então é um sentimento que é inato no homem. O homem não aprende a religião, né? Como a gente pode pensar, né, mais modernamente, né, que é uma coisa que a gente vai aprendendo, né, vai sendo passada. Mas primitivamente, instintivamente, o ser humano já traz em si que existe alguma coisa maior do que ele não entende. A gente não está falando aqui da complexidade da adoração. A gente está falando que é inato saber que há um ser maior e que nós devemos sempre estar em contato com esse ser. Está lá na pergunta 650, que é a consciência da fraqueza do homem que faz com que ele se curve diante da divindade. Vamos para a próxima? Vamos sim. Olha lá. Os índios enfeitados. Ai, lindos, né? Dança, música. E tem gente que adora, assim, né? Tem muito, é muito comum, tem várias religiões, povos. vários povos. É muito envolvido, inclusive, né, com a questão da adoração, a questão de música e de dança. A questão de música e de dança. Mas será que isso, para Deus,
É necessário. bobagem? É necessário? Ou será que ele não gosta? Ô, que barulheira é essa aí? Porque é um extremo e outro. Será que é necessário? Ou será que não é aceita esse tipo de adoração? Deus não aceita? Será que é útil? Será que é útil? Tem utilidade você ficar fazendo, dançando, fazendo barulho? Para vocês que responderam as nossas perguntas, aqui vai o que nos disseram os espíritos. Eles dizem que é útil, sim. Se não for de maneira falsa, né? Como eles colocam um simulacro, né? Se não tiver se disfarçando, se não for fingimento. Fingimento. Porque não adianta você ficar ali dançando, batucando e não tá ali pensando em outras coisas e não na divindade. O que importa para Deus é o seu proceder. É a forma com que você age. Pode ter a manifestação externa. Pode ter. Mas é obrigada a ter a manifestação interna. O seu interior tem que estar elevado para Deus para ser considerado uma adoração. O exemplo é o que vale, né? É o exemplo que você faz com as suas atitudes. Não é a sua atitude de louvar, cantando ou dançando. É o seu exemplo de vida. Sim, e mesmo ali na hora que você está louvando, o que importa é o que você está sentindo e não o que você está fazendo. E será que Deus prefere, de repente, os que adoram cantando, ou os que adoram em silêncio, ou os que adoram dançando, ou sei lá, que várias outras formas. Deve ter formas que a gente nem sabe, né? Nem sabe. Bom, lá no Livro dos Espíritos diz que seria como se a gente perguntasse se Deus gosta mais da adoração numa língua ou em outra língua. Eu achei isso muito interessante. Cada um adora na sua maneira, né, na sua cultura. Então ele gosta, mais uma vez, reforça que ele gosta das manifestações, das adorações que vêm do interior. Como que elas se externalizam, ele não se importa muito, não. Em que língua que se faz isso, ele não se importa muito, não. Tudo ligado à intenção, né? Tudo ligado à intenção. Em vários momentos, a intenção é o que conta. Vamos já a outras imagens. Agora, duas imagens juntas, tá? Pra gente refletir. Olha lá. O senhor foi lá para um culto, para uma missa, né? O seu encontro religioso e... Dormiu. E ali tem a outra, nossa irmã, fazendo uma prece muito fervorosa. Deus faça com que ele se dane. O que a gente quer representar aqui é a pessoa que vá à religião, seja ela qual for, mas que não acredita realmente naquela reunião, naquela religião, na reunião daquela religião. Né? Ou seja, que não está nem aí para o que está sendo dito. E é interessante, mais uma vez, que o Livro dos Espíritos nos mostra uma coisa que eu não tinha pensado ainda. Olha só, que uma é inteligente, os espíritos. Eu não tinha pensado, que eu sou uma pessoa super inteligente. Então, e essa pessoa está fazendo mal? E eles respondem o seguinte: sempre o que vale é a intenção. E essa é a regra. Sempre a intenção. Por que está indo ali naquela religião? Se for para não ofender alguém e ele estiver indo, é menos pior. Está sendo até caridoso. Sim. Errado seria ridicularizar aquela religião. A pessoa às vezes chama você com tanto carinho, eu gosto tanto de lá. Se você não for, você vai estar demonstrando que você não tem esse apreço. Por respeito à religião, você for, tá tranquilo. Agora, se for para ficar pensando, ai que bobeira, que bobagem, isso, aquilo, criticar depois... Já está criticando? Não. Aí não. É melhor não ir. Ou pior ainda, se você está numa religião para alguma vantagem, para adquirir alguma vantagem. Vantagem pessoal? Que é o caso da nossa irmãzinha que está, né, se aproveitando do contato que ela acha que tem com Deus para pedir o mal de alguém, né? As pessoas que fazem isso só acham que tem contato com Deus. A gente sabe que muitas vezes ela vai ter sendo ouvida por espíritos, sim. Mas qual é o tipo de espírito que escuta esse tipo de pedido? Né? Vamos para outro? Vamos sim. Olha lá.
Ah, essa aí é A interessante, hein? irmãzinha fazendo ali a prece dela, sozinha na dela. E outro tem o pessoal, né? Fazendo a prece ali, orando, né? Bastante gente junto. E aí? E agora? Será que Deus prefere uma prece sozinha? Ou em Todo mundo grupo? junto? Qual a preferência de Deus? Bom, os espíritos, né, nos respondem que, claro, que quando a gente está junto, quando a gente soma pensamentos, está todo mundo em harmonia, logicamente que isso é muito melhor, inclusive para a gente. Né? Essa vibração que se faz ali no ambiente é muito boa para a gente. Isso alcança, sim, a espiritualidade superior, chega até Deus. Chega com força. Para quem já participou de reuniões de vibração, nossa, como que a gente sente realmente o ambiente se modificando, né? Mas isso não quer dizer que a adoração particular não tenha efeito e não tenha valia. Para Deus, claro que tem, né? Você está pensando em Deus. E é Sim. claro que é válido. Então, a adoração em grupo pode ser mais, pode alcançar mais os espíritos. Mas Deus não tem preferência por em grupo ou particular. Mais uma vez, tudo é intenção, tudo é o sentimento, a força do sentimento que você está ali. Agora, também é muito mais difícil, em grupo, a gente conseguir realmente uma unidade de pensamentos, né? Sim, É muito comum, enquanto vocês estão ali pensando, orando, aí um tá com um pensamento meio para lá, outro pedindo uma coisa para si, igual a irmãzinha que a gente viu ali sim. anterior, uns querendo dormir, igual o irmãozinho também. Umas mães ficam, às vezes, com as músicas da galinha pintadinha na cabeça. Tá lá adorando, de repente, a galinha pintadinha. É mais difícil, mas quando se faz, quando se consegue, é muito bom. Muito bom. Vamos para mais Vamos uma? lá. Essa é a última, hein? Olha É lá. muito interessante isso, hein? Que legal, gente. Você se conectar com Deus, Uma vida contemplativa. contemplando. Você se isolar do mundo Ai, o mundo não e presta. viver em adoração. Deus deve gostar disso. Ah, tá na cara, né? Que claro que, poxa, que não, né? Vocês acham que Deus ia gostar disso? Não, gente, olha, não, mais uma vez, são imagens, né, representando o que a gente quer dizer. Não que não seja muito útil a meditação, Sim, né, em alguns momentos, muito útil. em alguns Faça. momentos. Agora, você viver isolado do mundo, numa vida contemplativa, e os espíritos dizem até, não, tudo bem, você fica isolado sem fazer o mal, você não faz Você mal a não faz ninguém. mal a alguém. Mal algum. Mas também não faz o bem. E aí eles falam que só de não fazer o bem você já Já tá é fazendo mal. mal. Porque você não tá aproveitando a sua encarnação para evoluir. A gente precisa fazer o bem para evoluir. Isso é ligado a outra lei divina, que é a lei do trabalho. A gente precisa, a lei do trabalho, a lei da evolução, a gente precisa evoluir, a gente precisa trabalhar. Se a gente viver contemplando, a gente pode ficar muito bem harmoniosamente durante um tempo, mas a gente não sai do lugar. E aí a lei do progresso não é colocada em prática, sofrimento. Deus, ele quer que a gente pense nele. É lógico. Mas não só nele. Né? Para a gente alcançar Deus, nós temos que fazer o bem aos nossos irmãos. Senão a gente não consegue alcançar Deus, que é nosso Pai, Pai de todo mundo. Não tem forma melhor de adorar a Deus do que praticando o bem, né? Praticando a caridade, colocando o amor, exemplificando o amor. Quando você exercita a caridade, às vezes você não tem tempo para você fazer aquele momento, aquele grande momento, aquele longo momento de adoração, né? Porque você está praticando a caridade, auxiliando os seus irmãos. Mas qual é a maior adoração? Se não for essa, se não for a prática da caridade, a gente não sabe o que é. Isso aí. Bom, era isso que a gente tinha para conversar hoje, né, para a gente pensar, botar o nosso raciocínio em dia. Se quiserem deixar comentários aí do que vocês pensam sobre isso, podem colocar. E vamos pedir a Samara para fazer a prece. Deus nosso Pai, muito obrigada, Senhor, por esses momentos que aqui passamos, reunidos em Teu nome. Que possamos ter coragem, Senhor, de realizar os ensinamentos de Jesus no nosso dia a dia. E em Teu nome, em nome do Mestre Jesus, em nome da espiritualidade bendita que nos assiste, nós encerramos esse encontro com o nosso muito obrigada. Graças a Deus.
Valeu, mocidade! Tchau, mocidade! E até Tchau. sábado que vem! Sou mais Deus que as ondas.